Ordem para Conversar, o podcast da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução. Muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ordem para Conversar. Este é o podcast da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, onde, já sabe, a única ordem que aqui se impõe neste espaço de análise e reflexão é mesmo esta: conversar. E como sempre, antes de avançarmos para a conversa de hoje, o bastonário da OSAI, Paulo Teixeira, responde a questões remetidas por quem nos acompanha. Sr. Bastonário, muito obrigada mais uma vez por esta oportunidade e por este tempo. E hoje, sem mais demoras, até porque tivemos uma elevada adesão, vamos já passar à primeira pergunta. Estará para breve a cédula digital na app IDGov? Muito boa tarde. Tenho naturalmente que reiterar, por breves instantes, mas reiterar aquilo que tem vindo a ser a participação dos nossos colegas, dos meus colegas, querendo naturalmente ser esclarecidos, e por isso é de enaltecer a vontade e por isso realço a vontade que eles têm, que os colegas têm de fazer perguntas, e naturalmente continuo a lançar o desafio para continuadamente o fazer. Eu estou aqui para responder às perguntas que me forem colocadas. Essa em particular é muito interessante, mais uma vez agradeço pela pergunta. É uma das hipóteses que está em estudo no nosso Departamento de Informática no que diz respeito à evolução daquilo que pode ser a forma de autenticação dos solicitadores e dos agentes de execução no que diz respeito à sua atividade profissional, e portanto essa é uma das possibilidades que nós estamos a estudar, e entre outras, com ligação estreita ao Governo ou não, mas que a breve trecho os colegas terão ou saberão de novidade. Agora, um outro tema, mas que também tem sido muito abordado: como ficou o protocolo celebrado com a AIMA? O protocolo, tal qual como já foi respondido em momento anterior, o protocolo da parte da OSAI está pronto a ser implementado. Estamos tão só à espera que a AIMA leve por diante aquilo que estabeleceu connosco e com a Ordem dos Advogados, que é lançar os termos do concurso para que, na verdade, possam ser selecionados solicitadores para auxiliar nesta tremenda tarefa de pôr termo a mais de 400 mil processos que estão pendentes e que, naturalmente, não abonam em nada aquilo que é a administração da justiça em Portugal, e, portanto, nós estamos perfeitamente disponíveis, como sempre demonstramos que estivemos. Agora, neste momento, a bola, se é-me permitida a expressão, está do lado da AIMA. Estes momentos políticos de transição governamental, assim, por vezes, justificam transições, mudanças de opinião, mudanças de liderança, e por isso eu julgo que este momento de impasse tem a ver necessariamente com esta transição de quadros que estavam adstritos ao governo anterior e que agora, naturalmente, em muitos casos, são substituídos por pessoas de confiança do partido que está a governar em Portugal. E, portanto, neste momento, e por isso é natural que haja este impasse, não é do nosso agrado, mas nós estamos completamente disponíveis, perfeitamente preparados para que, assim que seja lançado o concurso, nós entraremos com muitos solicitadores, com certeza, a aderir a esse concurso para poderem vir a ser selecionados. Creio que em tempo de europeu todas as metáforas futebolísticas serão permitidas. Mas agora, sem perdermos mais tempo, também temos aqui uma outra pergunta mais específica. Qual a sua opinião sobre o facto de um solicitador com um contrato de trabalho não ter direito a subsídio de desemprego se for despedido, tendo de suspender a cédula se quiser ter direito a essa prestação? Não será injusto, uma vez que, por trabalhar por conta de outrem 8 horas por dia, não pode ter clientes próprios? É evidentemente que, colocada a questão assim, eu subscrevo a natureza injusta da afirmação ou da situação. Eu julgo que isso tem a ver também com aquilo que se pretende em termos de reforma da própria Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores, que não deve ser só uma caixa de natureza previdencial, mas também de assistência médica e medicamentosa, e não só, e também na doença. O que significa que, de acordo com o programa que se quer e se deve exigir a esta direção da SEPAS que implemente, servirá exatamente não só, mas também para acolher ou para dar voz e resolver problemas como esse que a colega colocou e que é, no mínimo, complicado, claro que sim. Passamos agora para perguntas ligadas a um outro campo. Qual aquela que considera ser a sua maior conquista até agora no seu mandato? No momento em que nós atravessamos, e que, na verdade, por decisão minha e que foi sufragada por unanimidade pelo Conselho Geral de convocar eleições antecipadas, vamos encurtar um ano daquilo que seria o mandato. É evidente que muito mais gostaríamos de ter feito, muito mais
teríamos vontade de fazer, ainda há tempo para fazer, mas a verdade é que nestes 3 anos e com mudanças de governo, com um ano inteiro a passar em discussão de alterações estatutárias e que não nos deixou margem para fazer implementações da natureza legislativa, precisamente por aquilo que foi a vontade do governo anterior de alterar os estatutos e, portanto, não deu margem para se negociar, a verdade é que nós muito fomos conseguindo, mais ainda, eu julgo que não fosse o nosso empenho, a nossa dedicação e estarmos permanentemente a ser ouvidos e a querer ser ouvidos, quer no Governo, quer na Assembleia da República, e as medidas que haviam sido anunciadas teriam muito mais impacto. Basta só, por exemplo, lembrar que houve um partido que propôs, inclusivamente, a extinção da Ordem e não fosse a nossa intervenção e se calhar podia ter sido levado por diante e podia ter ganho voz essa vontade de extinção de 12 ordens profissionais, entre as quais a nossa. Agora, há muito para fazer, evidentemente que é um processo contínuo e estaremos cá, naturalmente, para continuar a levar por diante o nosso programa que foi sufragado e que nós, quando fomos eleitos. E aproveito a ponte que me lança para passar à próxima pergunta. Estando o mandato a caminhar para o fim, fruto das novas eleições que convocou, o que sente que deixa por fazer e o que os colegas mais esperavam de si? Eu julgo que há aspectos no nosso programa eleitoral e que os colegas sufragaram, que vamos continuar a lutar até não haver oportunidade para o fazer, que ainda não estão feitos, não foi por falta de tentativa, mas como há pouco expliquei, o governo anterior e a Assembleia da República anterior não ganhou espaço, não foi possível discutir o que quer que fosse, porque precisamente a vontade era alterar transversalmente todos os estatutos das ordens profissionais, o que aconteceu, sem grande discussão, sem grande oportunidade de sermos ouvidos, ou pelo menos de ser verdadeiramente escutado aquilo que nós dissemos e concretizado aquelas que foram as nossas prioridades e as nossas objeções. Basta ver que todas as ordens, ou quase todas, não viram uma vírgula alterada da proposta inicial que o Governo apresentou à Assembleia da República, o que significa que a questão do mandato judicial, dos solicitadores alargado, a questão do apoio judiciário, a questão da distribuição dos processos pelos agentes de execução e não no modelo atual, entre outros que naturalmente nós fomos destacando, não fomos conseguindo, não conseguimos ainda, mas lutaremos incessantemente até conseguir. E caminhamos agora para a última pergunta. Como interpretou o pedido de destituição e novas eleições por parte dos seus colegas associados? Se me é permitida um pouco de ironia, eu não senti porque não chegou. O processo de destituição passaria naturalmente pela convocatória de uma Assembleia Geral com esse fim, propositadamente, e isso não aconteceu. A Assembleia Geral não chegou a nenhum pedido de destituição. Independentemente disso, independentemente das razões que pudessem estar na gênese de um eventual pedido, que não chegou, repito, a verdade é que entendi propor ao Conselho Geral, tendo em conta uma disposição transitória da lei que alterou o nosso estatuto, entendi ser razoável, oportuno, dar voz aos associados para poderem escolher outra vez aqueles dirigentes, designadamente o bastonário, o Conselho Geral e não só, para o próximo mandato, precisamente para permitir que eles se pronunciem e que de alguma maneira se esvaneça aquilo que pode ser um sentimento de mal-estar, que é injustificado, mas que ainda assim é preciso ser respeitado, e o democrata como sou, tenho naturalmente que os ouvir. Ouvindo e percebendo que era oportuno, apresentei uma proposta ao Conselho Geral de convocação antecipada das eleições. O Conselho Geral, por unanimidade, decidiu exatamente o mesmo. As eleições estão anunciadas, ou vão ser, a data concreta ainda não, mas na primeira semana de dezembro de 2024. E, naturalmente, que até lá, ou nesse momento, os colegas serão chamados mais uma vez, de uma forma democrática e de uma forma livre e transparente, como tem vindo a acontecer nos últimos anos nesta Casa, chamados a pronunciar-se para saber quem é que querem liderar esta Casa. Muito obrigada, Sr. Bastonário, e, claro, muito obrigada a todas e a todos que nos fizeram chegar as suas perguntas. Já sabe, acompanhe as redes sociais do OSAI e fique a par de todas as oportunidades para participar. Mas avancemos então para a conversa de hoje. É com Duarte Pinto, presidente do Conselho Profissional do Colégio dos Agentes de Execução e diretor do Instituto de Tecnologia e Inovação da OSAI. Solicitador e agente de execução, tendo já sido também presidente do Conselho Regional do Porto, Duarte Pinto assume ainda um cargo na atual direção da União Europeia do ICE de Justiça. No entanto, hoje o que nos traz até aqui é, acima de tudo, o assunto informática. Há muito que a OSAI surge associada a inúmeros projetos que trazem mais inovação e tecnologia para a justiça, nomeadamente nas áreas de intervenção dos solicitadores e dos agentes de execução. Face à importância da informática, da tecnologia e da permanente aposta na inovação,
Creio que impera perguntar, logo assim à cabeça, que balanço é que faz à frente deste pelouro, enquanto diretor do IT, e se há marcos que devemos destacar nesta caminhada? Ora bem, começar desde logo por agradecer esta oportunidade, dado este parente, enfim, não sendo o parente mais pobre da ordem, porque não é. Sabemos que hoje em dia tudo assenta na informática, a nossa vida está completamente na mão da informática e já agora dos informáticos, eh, seja na nossa vida profissional, e isso acentua-se muito naquilo que tem sido o trabalho ao longo dos últimos 20 anos, seja no âmbito da agência de execução, seja também no âmbito da solicitadoria, enfim. Desde logo, tenho a honra de desfiar um departamento que é aquilo que pode ser comparado com as outras ordens jurídicas. Estamos efetivamente na charneira daquilo que é, ou pelo menos daquilo que deve ser o serviço a prestar aos associados. Ao mesmo tempo, sabemos e temos a consciência que isso se reflete naturalmente no serviço que os associados depois também vão prestar aos seus clientes. Não é? Em última ratio, então, pode-se dizer que nós estamos a trabalhar, nós, na ordem, enfim, seja no departamento da informática, seja no próprio departamento de comunicação e imprensa, nós estamos a trabalhar para o cidadão, estamos a trabalhar para o cliente final, portanto, é para eles que existimos. O percurso até agora não tem sido fácil, mas também confesso que se fosse fácil, muito provavelmente não estaria sequer aqui a falar, não é? Eu disse, enfim, quando fui entrevistado pela revista Solicitar, no início do meu mandato, que à frente do Conselho Profissional aquilo que eu mais queria era não ser notado, e de facto, enfim, não consegui e felizmente tenho sido notado pelas coisas más que têm sido feitas e não pelas coisas boas, que não estamos aqui para isso. A mesma coisa também se coloca ao nível da informática. Nestes 2 anos e meio, enfim, acompanhamos, são diversas as vicissitudes que se foram colocando ao longo destes 2 anos e meio e que, enfim, talvez tenham impedido de nos mostrarmos mais eficazes naquilo que é o dito serviço, que eu há um bocadinho falei, a prestar aos associados, ao bom funcionamento na ordem. No entanto, congratulo, porque foi muita coisa feita, mas felizmente ela não foi notada e assim é que tem que ser. O serviço tem que ser prestado, a vida das pessoas tem que ser melhorada e, enfim, e não tem que ser necessariamente notada. Isto, claro está, não falamos aqui em nenhum desenvolvimento de grande destaque, não estamos aqui para colocar o homem na Lua, mas sermos a suficiente, muitas vezes, mantermos a disponibilidade das plataformas durante o dia já é para nós uma conquista muito grande, considerando portanto, a imensidão daquilo que temos. Como marco, ora bem, o marco mais importante, enfim, foi pelo menos o procedimento, o novo procedimento de funcionamento da direção de informática que foi implementado há pouco menos de um ano. Estamos, neste momento, bastante satisfeitos com a forma como as coisas estão a correr, enfim, conseguimos organizar o departamento de uma maneira funcional e com uma própria hierarquia funcional que me parece que antes não existia, não sendo culpa de ninguém, era, enfim, era assim que funcionava. Agora conseguimos ter isto, temos identificado esse problema que, enfim, que impedia que muitas coisas pudessem funcionar melhor e neste momento as coisas funcionam neste aspecto bastante melhor, de facto, graças a isso. Esse foi, sem dúvida nenhuma, o maior marco. Podemos dizer que nesta área, embora em todas exista um pouco, mas nesta área da informática é uma daquelas em que o esforço invisível para manutenção, desenvolvimento e também para apoio aos associados é um esforço diário que não imaginamos, é difícil de quantificar. É mesmo difícil quantificar, reparem. Há uma das coisas que não raras vezes, enfim,
no âmbito da minha própria disponibilidade, e eu aqui queria fazer uma à parte. Não me refiro exclusivamente ao Departamento de Informática, felizmente nós na Ordem contamos com os melhores funcionários que eu conheço. Isto para dizer o quê? Porque ao fim de semana, muitas vezes, ao sábado ou ao domingo, enfim, envio mensagens para que eu próprio não me esqueça daquilo que tenho que fazer, e não só no Departamento de Informática, mas também tenho resposta imediata de que o assunto será acompanhado ou que está naquele momento a ser acompanhado. De facto, enfim, é o zeitgeist atual, esta importância que tem a informática. A Ana disse uma coisa que de facto era aquilo que nós mais queríamos, era a invisibilidade. De facto, se não fôssemos notícia, seria mesmo muito bom, é porque as coisas corriam de forma corretas, mas a empreitada, deixem-me dizer-vos, que a empreitada de facto é muito grande. Nós trabalhamos com uma quantidade de informação e com fluxos de troca de informação que são absolutamente brutais. E depois aplica-se aqui uma regra, enfim, que existe na informática, e os informáticos perceberão muito melhor aquilo que eu quero dizer, em que exponencialmente a quantidade de informação dobra ou duplica todos os dias. E, portanto, estes fluxos de informação, enfim, como disse, que são absolutamente gigantescos, implicam um acompanhamento integral e de forma absolutamente permanente. E o diário não é só do dia, é de dia, de facto, de noite e também ao fim de semana que as coisas acontecem, e sem que nós demos por ano. Isso é ponto perfeito para a pergunta que eu também aqui trazia, que é, na verdade, também é uma área que desperta muitas críticas, exatamente pelo impacto que tem no dia a dia, dos nossos associados. E a pergunta que eu trazia é se realmente não há paralelo entre o que é ser solicitador e agente de execução no espaço de uma década, também graças a estas ferramentas que estão ao dispor e aos fluxos Ai, de informação. não tenham disso a mínima dúvida. Vou falar da minha casa, que é aquilo que eu melhor conheço, naturalmente comparando-a com as outras casas a nível nacional. Não há nenhum sistema informático que processe o mesmo tipo de informação, que processe ao ROAS, que processe ao CISAI. Enfim, temos uma plataforma absolutamente inovadora no panorama nacional, que é a plataforma de autorização de saída de menores, que não existe em mais lado nenhum, pelo menos da forma como nós a desenhamos e que muito bem se aderiu. Enfim, se as críticas existem, reparem, é aquilo que pelo menos eu mais quero, é que de facto essas críticas sejam permanentes, porque mesmo que os serviços estejam a funcionar bem, que nem sempre é conseguido, derivado de muitas vicissitudes que se vão colocando, lá está, pela gigantez também da própria base de dados que nós temos que processar todos os dias, mas diria eu, a crítica, este sentimento de inconstância, este sentimento de insatisfação, tem sido isso, não só nos últimos 10, mas se calhar nos últimos 20 anos, nos pôs neste estado atual das coisas. Isto é, nós não ficamos satisfeitos. E isso, de facto, é uma característica muito, muito nossa. Eu não vejo isso noutra atividade profissional. Não nos conformamos com com uma plataforma que sirva exclusiva, não, que sempre queremos mais e as sugestões estão sempre a chegar e as ideias, muitas delas não são inexecuíveis, aliás, perdão, muitas delas não são execuíveis, mas de facto é o facto de caminharmos muitas vezes para, para esta inexecuibilidade que nos permite fazer coisas boas. Eu aqui gostava de dizer que tenho até tenho isso pendurado numa parede, uma citação de Agostinho da Silva que diz: já que tudo é possível, rumemos ao impossível. E isso basicamente é isso que os solicitadores têm vindo a fazer, sobretudo nestes últimos 20 anos, acompanhando, aliás, não estamos um passo à frente da tecnologia, mas conseguimos estar sempre na crista da onda, sempre a acompanhar aquilo que são os grandes desenvolvimentos, e isto a nível nacional. Se falarmos a nível internacional, então aí o destaque é absoluto.
Tocou em duas siglas, que são duas plataformas que acho que ilustram muito bem a dimensão e o do impacto e da mudança que tem ocorrido, que é o CISAI e o ROAS. E eu perguntava se, olhando para estas plataformas, se ainda há esse sentimento que falou, ainda há margem para fazer mais e para melhorar. Se não houvesse mais valia a pena, então vendíamos a sede olha, eu provavelmente dedicar-me à agricultura, porque com franqueza gostava muito disso. Não, deixem-me dizer, no dia em que isso não acontecer, seja eu, seja quem for que cá esteja, de facto estaremos muito mal. Estaremos muito mal. Aliás, e não vejo como é que possa alguém atrever-se a dizer, quer dizer, admito de si, está a colocar essas questões, mas não admito, por exemplo, que um outro colega pense nisso, porque não pensa, porque esse não está no nosso ADN. O nosso ADN é do permanente desenvolvimento, é do permanente adaptação. É certo que nós temos não é uma dificuldade, mas antes de um desafio. Nós lidamos com diversas gerações, gerações essas, umas mais ou menos analfabetizadas do ponto de vista informático. E repare, aquilo que eu falo por mim, eh, não sei como é que alguém consegue fazer negócios no Instagram, mas eu conheço gente que se farta de ganhar dinheiro no Instagram e noutras plataformas. Isto é, os paradigmas estão a mudar, o mundo está a mudar e nós, ordem, nós dirigentes, sobretudo a parte informática, temos de saber também lidar muito com este equilíbrio, isto é, de pouco adiantaria agora, imagino, mudarmos todo o layout que tem o CISAI, quando o impacto que ele ia ter imediatamente, fossem pessoas da minha idade, em cinco, são jovens de 50 anos, fossem naqueles mais jovens do que eu, verdadeiramente mais jovens, esse impacto não ia ser positivo. Mas também permita que lhe diga isto, desde 2002, 2003, já na altura, a Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, na altura a Câmara dos Solicitadores, fazia uma coisa que hoje em dia já toda a gente sabe o que é, está carregada de saber o que é, mas que há 20 anos atrás ninguém sabia e nós já fazíamos, que era a chamada computação em nuvem. Está a ver? Ou seja, nós conseguimos trabalhar apenas, meramente, com acesso à internet. Não temos que ter rigorosamente mais nada, em bom rigor, devemos ter mais, mas não precisamos ter mais. E isso há 20 anos atrás. Claro, foi um trabalho absolutamente extraordinário e que, felizmente, temos vindo a conseguir a manter nestes últimos anos. Agora, lá está, muitas vezes aquilo que nós temos que mostrar não é exatamente aquilo que está a acontecer. As coisas não podem, é por causa do tal impacto negativo, da tal novidade, que muitas vezes o próprio ser humano é um bocadinho avessa a isso. Mas isso, enfim, os colegas, mesmo sem saber, conseguem reparar nisso. Quando estamos na plataforma de penhora de saldos bancários, o ambiente informático, apesar de estarmos dentro do CISAI, muda completamente. Não é? É um outro mundo, lá está, é um outro critério, já estamos a falar do tal conceito da Web 2.0, que o próprio CISAI também integra lá dentro e que, enfim, e que tem servido ao longo deste tempo todo e estamos a trabalhar. Enfim, a pergunta do milhão de euros, estamos a trabalhar para colocar quase, enfim, invencível. Não, e na verdade, falámos aqui nas diferentes gerações que estão a trabalhar no mesmo ambiente, mas não é só isso, falamos de sistemas que, como também referiu há pouco, comunicam com dezenas de entidades, com dezenas de plataformas. Portanto, isto é um desafio depois também neste âmbito. Ora, aí está, depois é essa outra questão, e repare, muito recentemente tivemos a questão da busca ao site da AT, porque já tudo tem que ser redesenhado, isto é, porque aquilo que nos é devolvido à nossa frente, enfim, somos o utilizador destas plataformas e os coletores da informação que nos é dada, aquilo tudo vai acontecer de maneira completamente distinta, seja qual seja a entidade remetente. Mesmo o próprio IRN, a estrutura dos dados que são remetidos pelos diversos serviços do IRN são distintas, portanto, e o CISAI tem essa capacidade de conseguir
falar diversas linguagens, era a mesma coisa que nós estarmos aqui nesta entrevista e eu estar a falar em 5 línguas, se calhar mais, não é? Dezenas de línguas diferentes ao mesmo tempo, a uma velocidade imensa, com milhares de operadores ao mesmo tempo a fazer esse trabalho, com dezenas de entrevistadores, cada um deles a fazer-me perguntas na sua própria língua, está a ver? Isto claro, perdoar-me-á este simplismo nesta minha explicação, mas de facto é isso que acontece com o CISAI. E agora perguntava se cabe aqui alguma palavra também aos nossos associados, tendo em conta estes momentos que acontecem e que é preciso assumirmos, são os momentos de paragem, em que as plataformas estão em baixo, seja por responsabilidade direta das próprias, seja pelas comunicações com outras plataformas. Cabe aqui alguma palavra a deixar aos associados que as usam diariamente? Olha, assim, eu também sou, padeço o mesmo problema, uma vez. Quando não há CISAI, eu também não tenho. Quando ninguém consegue trabalhar, porque não se consegue, enfim, fazer qualquer operação, seja no ROAS, seja no CISAI, eu também não consigo. O grande problema é que muitas vezes, quando acontecem estas vicissitudes, podem não estar a acontecer às mesmas pessoas. Eu posso não estar a desenvolver uma determinada operação, posso nem sequer estar a trabalhar, e aquilo que eu peço, desde logo, é paciência. E depois que rapidamente reportem isso pela via mais célere possível, seja para o helpdesk, seja para o e-mail power, que nós temos que saber, de facto, aquilo que está a acontecer com o sistema. Sem essa pronta, enfim, quase que temos que muitas vezes andar a policiar o Facebook para perceber o que é que está a acontecer. Nada contra, as pessoas podem, enfim, e até convém que o façam, que critiquem e com toda a severidade que seja possível, porque isso é que nos estimula, de facto, a fazer melhor. Mas não seja só em plataformas onde, por natureza, nós não estamos em permanência. Enfim, comuniquem com a ordem pelos diversos canais. E depois há outra coisa que nós também temos que perceber, e é preciso estar muitas vezes nestes cargos para conseguir interpretar aquilo que os informáticos pensam acerca do nosso trabalho e vice-versa. Então, nós também temos, muitas vezes, necessidade de traduzir para os nossos informáticos aquilo que é o nosso trabalho, aquilo que é o nosso dia-a-dia, de forma a que eles percebam. Há uma regra informática que nós não conseguimos mudar, enfim, em nenhuma empresa se consegue mudar. É que se está a funcionar, não mexe. Para nós, juristas, naturalmente, se está a funcionar, mas pudermos pôr a funcionar melhor, naturalmente que o vamos fazer. Portanto, é este choque de conceitos que nós também muitas vezes precisamos que os associados, de forma permanente, nos façam chegar pelas diversas vias que existem para comunicar connosco, para nós fazermos, de facto, um melhor trabalho. Nós, enfim, quem percebe disto, não é? Nós nos limitamos a ser, muitas vezes, em meros canais de transmissão desta informação, interpretando e traduzindo aquilo que é a dificuldade do dia-a-dia dos colegas. São mais uma vez, são dois idiomas em comunicação diferentes, a informática e a justiça. Os dois a tentarem chegar a um ponto de equilíbrio. E perguntava agora, porque, na verdade, apesar destes constrangimentos, a verdade é que tivemos há pouco tempo a primeira audiência com a Sra. Ministra da Justiça e projetos como o E-Leilões, o Geopredial, voltaram a ser levados e apresentados e continuam a ser resposta em diferentes campos e a diferentes desafios que o país enfrenta. E eu perguntava-lhe se estes e outros projetos continuam a ser, digamos assim, reflexo daquele espírito que falou e que também está no OSAI, que é dá sempre para fazer mais, conseguimos sempre encontrar aqui uma nova resposta, uma nova solução, um novo projeto, continuamos neste percurso. Vamos lá ver, há uma coisa que nós não fazemos, nunca fizemos e não o faremos, nunca, que é arranjar problemas para depois, aliás, inventarmos problemas para depois arranjarmos soluções. Isso não o vamos fazer. Aquilo que temos feito, de facto, de forma muito assertiva, é identificar os problemas que existem e arranjar soluções para esses problemas. Naturalmente que no âmbito da justiça, enfim, não só da justiça, mas a própria sociedade acontece a uma velocidade, agora tudo acontece muito rapidamente, e a nossa função, a nossa missão, a nossa obrigação é de facto acompanharmos essa velocidade, temos não só essas vertentes
que a Ana falou, há muitos mais outras vertentes onde a Ordem, os solicitadores e os agentes de execução podem resolver os problemas que existem, um, e naturalmente é impensável a resolução desses problemas sem um acompanhamento eficaz das plataformas informáticas, e de facto isso foi o que o Sr. Bastonário levou à Senhora Ministra da Justiça, identificando, enfim, alguns problemas, naturalmente que neste nível enfim, de encontros e de conversação não será da Senhora Ministra, porque não é técnica o suficiente eu costumo dizer que é só Ministra, enfim, mas todas estas soluções para os problemas, eu estou convencido que nas próximas reuniões de trabalho, agora sim, já com quem tem os pelouros que, 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 que estão a ser afetados, onde existem estes problemas, de facto vamos desenvolver outro tipo de reuniões de trabalho para, enfim, para ajudar. E para, Ana, é com muito orgulho que eu digo isto, e uma plataforma que tem sido brilhantemente administrada ao longo destes últimos anos. Eu destaco aqui o papel, seja dos meus colegas que antecederam na administração da plataforma do E-Leilões, seja o próprio colega Marco Santos, que tem acompanhado comigo, pelo menos há 2 anos e meio para cá, esta administração da plataforma. As coisas estão a correr tão bem que temos entidades externas ao SAI a recorrer do nosso serviço da plataforma do E-Leilões. Desde logo porque representa, enfim, pela primeira vez, creio eu, que a venda judicial, graças a uma ferramenta informática, tornou-se muito mais transparente e protegendo, ao fim e ao cabo, aquilo que mais interessa, que é o processo e que é a vida das pessoas. Temos o próprio Estado, o Gabinete de Administração de Bens, ou seja, aquele gabinete que administra os bens que são dados como perdidos a favor do Estado, a vender já nas nossas plataformas. Temos os administradores judiciais que vendem muito recorrentemente os bens das insolvências nas nossas plataformas. Temos também os bens dos processos de divisão de coisa comum e de inventário, que já estão a vender também na nossa plataforma, e, enfim, e isto deve, sobretudo, àquilo que tem sido o trabalho ao longo destes anos. E reparem, quando eu digo trabalho, não é dos dirigentes, naturalmente que a administração da plataforma exige algum esforço, mas sobretudo o trabalho que os agentes de execução imprimiram na plataforma, a aposta que eles próprios fizeram e conseguiram convencer não só os juízes de execução, que no princípio se mostravam um pouco avessos a esta nova plataforma, mas neste momento todo o judiciário está rendido, e não só, também o setor privado. Há mais do que muitas imobiliárias que já pediram para verem os seus bens vendidos na plataforma do E-Leilões, mas naturalmente essa não é a natureza da plataforma, mas lá está, um pequeno exemplo que não tem que ser, enfim, apresentado como o homem que se colocou na Lua, mas que está a afetar a justiça económica de facto de forma muito positiva, de forma muito incisiva e com grande benefício para as pessoas. Exatamente, e protegendo, como disse, todas as partes do processo, que isso sim é a grande missão. E esse reconhecimento também é sentido além fronteiras. A UIJ, no seio da UIJ, da UEHJ, Portugal está visto como? Olha, deixem-me dizer-vos uma coisa. Eu disse isto há cerca de 1 ano e meio. Fui convidado para uma conferência na Degage, onde, enfim, se debateu algumas questões relativamente de como funcionam as coisas cá em geral e como funcionam lá fora. E eu disse isto lá e aplico. Eu quando vou, enfim, normalmente vou em classe económica, porque toda a gente não deve viajar noutra classe que não seja essa é a minha opinião, mas quando venho, normalmente venho na classe económica, mas preciso de 2 lugares, porque eu, de facto, eu sinto-me muito inchado, eu sinto-me muito orgulhoso daquilo que nós representamos lá fora. E não raras vezes, enfim, quando tenho que falar nas nossas plataformas, eu vejo o ar de estupefação que os nossos pares, enfim, todos os outros membros da UIS, da própria UES, olham para nós, e porque parece que eu estou a falar uma linguagem que eles não estão a perceber. Enfim, eu aplico-me bastante no inglês, mas muitas vezes dá a sensação que eles parece que estão a falar com alguém de um outro planeta. Deixe-me dar um exemplo também a este propósito. O Conselho Europeu decidiu, no final
finais de há 2 anos, portanto 2022, apresentar como modelo de um país onde a reforma da ação executiva funcionou, deu esse exemplo como Portugal. E então tivemos uma comitiva do Ministério da Justiça do Azerbaijão em Portugal, durante uma semana, a aprenderem não só aquilo que funciona na lei, mas aquilo que as ferramentas informáticas da OSAI, da Ordem, ajudam portanto, nessa reforma, ou ajudaram nessa reforma, nessa tramitação. Portanto, muitas vezes, enfim, eu comentei isto com a senhora ministra, que já são revoluções, nós não conseguimos, enfim, por alguma, se calhar é histórico, mas nós não conseguimos ter fazer uma autoavaliação positiva, enfim, continuamos sempre a ter este pensamento um bocado perdoa a expressão, do desgraçadinho, mas nós não temos que ser assim. Temos que ser orgulhosos por aquilo que nós mostramos lá para fora e por aquilo que nós verdadeiramente somos, e os agentes de discussão e os solicitadores portugueses podem se sentir muito, muito orgulhosos no trabalho que fazem, porque o fazem de forma absolutamente exemplar e somos olhados, não vou dizer, enfim, com muita inveja, porque enfim, mas é um bocadinho incompreensível que os chamados países do primeiro mundo, nomeadamente os do norte da Europa, mesmo da Europa Central, que olhem para Portugal e digam que diabos, como é que eles conseguem estar tão longe, tão à frente, e nós aqui. E não precisamos de ir muito longe. Vamos à Espanha e vemos a desgraça que aquele país é ao nível da ação executiva. Estamos a caminhar passos largos para o final e Oh, não a diga que eu pergunta estava a que eu gostar. vou deixar aqui para a despedida é um bocadinho uma pergunta assim mais desligada do que vivemos nos dias de hoje, mas que acaba por já ser um alerta constante, porque na verdade a inteligência artificial já está nos nossos dias. Mas perguntava, assim, já com os olhos postos mais à frente, se na atividade dos solicitadores e dos agentes de execução devemos olhar para ferramentas como a inteligência artificial com aquele olhar de quem vê oportunidades ou riscos, ou ambas as coisas. Ora bem, esta questão da inteligência artificial tem vindo a ser debatida há uns tempos para cá, enfim, por pessoas que percebem muito mais disto que eu. E eu gostaria de começar por referir uma passagem, não sendo exatamente assim que ele o terá dito, mas Elon Musk, o homem que já põe foguetões no espaço, disse qualquer coisa como isto. O grande perigo da inteligência artificial é quando ela se aprender a autodesenvolver, eliminará o homem se o vir como um obstáculo. Portanto, eu sou daquela geração que cresceu a ver filmes como o Arnold Schwarzenegger, o Exterminador Implacável, e de facto tenho muito medo das máquinas que nós não conseguimos controlar. Mas há uma coisa que me deixa muito sossegado, é que a inteligência artificial lida muito mal com a estupidez natural. E isso é a grande vantagem que eu tenho. Não vejo nenhum problema na inteligência artificial, desde que não me tirem a faculdade de poder desligar o botão no fim do dia. Agora, naquilo que é o nosso trabalho em concreto, dos agentes de execução, se algo há que de facto nos distingue, e digo isto a nível mundial, se algo há de facto que nos distingue, é o papel humanizante, é o papel humano, é esta característica intrínseca que nós somos de nos pormos no lugar do outro e conseguirmos resolver o problema. Aliás, numa mensagem muito recente, por ocasião do aniversário do 17º Dia Mundial do Agente de Execução, o presidente da União Internacional dos Agentes de Execução, o colega Mark Schmitz, refere exatamente isso. Portanto, é este caráter humano que não se pode perder, que e reparem, aqui nós não queremos garantir um determinado nicho de mercado ou estarmos a ser corporativistas, não, a justiça não pode ser servida de outra maneira. É impensável existir num algoritmo que possa fazer julgamentos como aquilo que já foi ensaiado, julgamentos não, sentenças, como aquilo que já tem vindo a ser ensaiado
nos Estados Unidos. Não é possível que existam programas informáticos que estão a construir peças processuais, enfim, com base em todos os precedentes, em determinados casos concretos, para apresentar aquilo. Se tirarmos o homem, se tirarmos o fator humano desta questão, isto vai ser uma desgraça. Eu estou absolutamente convencido que vai ser uma desgraça, e enquanto agente de execução, e enquanto cá estiver, enfim, e à frente do IT, no dia que haja uma máquina que pode pensar mais rápido do que eu, mas não pode pensar mais do que eu, porque aí eu serei o primeiro a desligar. Na verdade, acabamos por, de certa forma, suspeitar um bocadinho daquela expressão no seu sentido puro e sem interpretação da justiça cega. A justiça não pode ser completamente cega. Pois, olha, pronto, deixe-me só então contar-lhe um bocadinho, já que fala na semiótica. Nós todos, enfim, somos sem saber, amantes da semiótica. Convido-os a ver, e não faltam fotografias, pode procurar em qualquer motor de busca, a estátua da deusa Justiça que está à porta do Palácio da Justiça do Porto. Não está vendada. E há outra questão que se levanta. Se a Justiça fosse cega, por que razão é que usam uma venda? A venda existe porque a Justiça, quando quiser, pode levantar a venda para ver exatamente aquilo que se passa. E nós, agentes de execução, quase como a espada da Deus da Justiça, podemos ajudá-la a ver muito, e esse de facto é o nosso papel. Muito obrigada, e vamos terminar exatamente como melhor seria impossível. Muito obrigada por este tempo, muito obrigada por esta oportunidade e até à próxima. E até à próxima, até à próxima. E chega ao fim mais uma conversa. Muito obrigada, Dr. Duarte Pinto, pelo exemplar cumprimento desta Ordem para Conversar, e muito obrigada também a si que nos acompanha. O Ordem para Conversar regressa a 5 de julho e o próximo convidado será revelado antes, nas redes sociais da OSAI. Para ficar a par de tudo, siga-nos no Instagram, Facebook, LinkedIn, Threads e Rede X. E, claro, adira ainda ao WhatsApp da OSAI. Quanto a nós, cá o aguardamos neste que é o podcast da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, onde já sabe, a ordem é só uma: conversar. Ordem para Conversar, o podcast da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução.